Terça-feira, 25 de agosto. Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Estamos começando mais uma vez pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, vai até às 8h30 da noite. E na noite de hoje vamos entrevistar mais uma vez o deputado estadual, o Allan Kardec, que está a postos aqui, da outra vez veio ainda como secretário de Estado de Cultura. E hoje, já de volta à Assembleia, vai estar conversando conosco sobre muitos assuntos importantíssimos aqui, ó, que estão tramitando lá na Assembleia, rapaz. Estão de ver que já foi aprovada uma reforma da Previdência, que ainda causa polêmica, porque tem desdobramentos dela ainda sendo discutidos na Assembleia. Essa matéria que foi aprovada pode sofrer, inclusive, alteração por meio de uma outra votação, enfim. E tem assuntos aí para falar de PDT, que é o partido que o Allan Kardec preside no estado de Mato Grosso, que tem aí o nome do Otaviano Piveta como candidato ao Senado na suplementar de novembro. Dentre outros assuntos, e a sua participação via WhatsApp. Está aí, ó, na tela, 99932-2529, 99932-2529. Se você quiser mandar uma pergunta aí para o Allan Kardec, esteja à vontade. Ele está aqui a postos e vai responder ao longo do programa de hoje. Programa que tem, como sempre, professor, meu grande professor, que também foi professor aí de uma renca, de todo mundo que vem aqui, já foi aluno de Lourenberg Alves. Eu não fui, mas eu aprendo todo dia com essa figura aqui, que está lançando aí em 1967. Qual que é? Tem mais embaixo. Sublegenda, conflitos e quase impeachment. Eu estou falando só para você não esquecer, tá? Que quando sair... Um abraço, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Pode deixar que eu não vou esquecer, não, viu? Não tem como esquecer, né? Um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Você que se liga também aqui no Opinião por meio da internet, na nossa página no Facebook, não é? TV Pantanal, e também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito bom ter você sempre aqui. Você é a razão principal de estarmos aqui trabalhando dia a dia, noite a noite, e hoje, nesta noite, com Allan Kardec, de novo, muito bom tê-lo aqui. Hoje, deputado estadual na ativa, né? Era licenciado, agora na ativa. Tudo bem? Tudo jóia, Paulo. Obrigado por você estar abrindo mais uma vez o espaço aqui, TV Pantanal. Um prazer estar aqui falando com vocês ao vivo para todo Mato Grosso. E para todos que acompanham a gente nas redes sociais. Hoje a gente não tem mais fronteira, né? Não tem. A comunicação digital, ela chegou e ela está aí à disposição de todo mundo, do planeta inteiro. É só você ter a sua internet, o seu celular na mão, seu tablet, e a gente está falando com todo mundo a todo momento. Professor Lemberg, é um prazer estar aqui com o senhor. É sempre bom estar aqui na bancada para a gente fazer um pouco daquilo que a gente gosta, discutir, falar sobre os cenários em Mato Grosso, sobre gestão, e hoje falar um pouco sobre a nossa atuação na Assembleia Legislativa. A internet é boa e a gente tem que usar e abusar enquanto temos, porque tem um movimento estranho lá no Congresso, na Câmara agora, já passou pelo Senado. Eu estou arrepiado de ver e de temer aí as consequências que podem vir desse texto final lá na Câmara. Tomara que haja um consenso, que fique bom para todo mundo, né? Esse texto que está sendo apreciado pelos deputados na Câmara dos Deputados quanto as fake news, as chamadas fake news, esse projeto que está em tramitação lá, que passou já, infelizmente, pelo Senado. Infelizmente, na opinião minha, né? Olha, eu quero começar, Allan, a entrevista de hoje, veja bem, antes de falarmos da sua atuação parlamentar, estendendo aqui não só a você, seu gabinete, mas especialmente aos familiares do Esmeraldo, não é? Que foi uma das vítimas da Covid, que não resistiu. Ele era lotado lá no seu gabinete e nos deixou tem uma semana, não é? Eu conheci o Esmeraldo ali nos corredores da Assembleia. Ele, infelizmente, há uma semana, eu acho, a gente estava inclusive aqui no ar um dia, que a gente chegou a notícia aqui que ele tinha falecido. Eu passo a você aqui nossos cumprimentos em forma de pêsames e também à família, especialmente do Esmeraldo. Eu fico muito triste com essa notícia. A gente, infelizmente, tem que falar sobre isso. Paulo, agradeço o carinho que você tem aí com o nosso gabinete. O Esmeraldo é um assessor fantástico, é uma família que a gente conhece há muito tempo, a família Ribeiro. A gente tem laços familiares de amizade há muito tempo, e ele vem trabalhando com a gente no Legislativo desde a época da Câmara. Era um menino atento às questões da comunidade,
especialmente dessa região aqui do CPA, eu que moro no Copema, Jardim Gramado, Parque Jorge, na realidade, minha residência é no Parque Jorge. E quando você mora numa comunidade, você está atento àquelas questões, está todo dia ali. E é bom que você tenha assessores em todos os espaços. E ele vinha com essa assessoria aqui nessa região, junto com o Carlos, da Escola Poente, a Morada do Ouro. E fomos pegos de surpresa. Ele é um jovem, inclusive da minha idade, do mesmo ano que eu, 1978, acabou de completar 42 anos, deixou esposa e filhos e aparentemente a gente não tinha nenhuma notícia que ele tinha comorbidades? Não tinha comorbidade nem nada. Ele internou, começou a passar mal e teve todos os aparatos possíveis, a gente acompanhou. Teve UTI, mas o pulmão dele foi se comprometendo e infelizmente não resistiu. O vírus foi letal para ele. Então a gente tem que tomar cuidado quando o vírus se aproxima de nós, morre um ente querido, um amigo, um parceiro, ele passa de números para fatalidade. Então, assim, fica até o alerta, né? A gente acha, mas está diminuindo. Tá, pode ser que esteja em algum canto, mas o fato que existe ainda essa sombra terrível aí, desse mal terrível, a gente tem que se cuidar, se prevenir de todas as formas possíveis para que não tenhamos aí, dentro do nosso ciclo de amizade, de convívio, de família, qualquer tipo de situação como essa aí. A família do Esmeraldo, nossos sentimentos mais uma vez aí. Ô, Alan, começar aqui então a falar de política. Depois a gente vai, inclusive, atualizar os dados da Covid no Estado, esses dados que foram atualizados na tarde de hoje pela Secretaria de Estado de Saúde. PDT, amigo. PDT, como eu falei aqui na abertura, tem tem o Otaviano Pivetta como o pré-candidato, não houve convenção ainda, mas ele é o nome do partido para senador nessa eleição suplementar de novembro. O que já tem definido em relação a essa candidatura do Pivetta, não é? A última discussão era em torno do possível apoio do governador Mauro Mendes, que nos bastidores já teria sinalizado que sim, vai apoiar o Pivetta, mas ainda não foi verbalizado em público isso. Como é que está a discussão hoje? Paulo, eu tive hoje, falei com o Otaviano hoje, inclusive, está bem animado. Estive com o Max, que é o nosso coordenador desse processo de pré-campanha. Ela já foi campanha, porque já teve lá em fevereiro. Não vai ter convenção, então? Vai ter convenção. Vai ter convenção. Ela foi campanha, depois passamos da convenção, e aí ela cai a data da eleição e tem uma nova data marcada pelo TRE, homologada pelo TSE, que é 15 de novembro, eleições conjuntas com as municipais. Então ela ainda é uma pré-campanha, que começa prazo para a convenção a partir do dia 31 deste mês até o dia 16 do mês de setembro. Nesse período nós mantivemos o arco de aliança lá de fevereiro. Está mantido o MDB como uma força muito grande dentro da nossa coligação, da nossa provável coligação, mas ela já está posta, porque a gente tem falado, tem dialogado com o deputado federal Carlos Bezerra, o deputado federal Juarez Costa, que é pré-candidato a prefeito em Sinop, com a deputada Janaína, que acho que amanhã para depois deve estar ganhando Neném? O Didizinho aí, o filho do Diógenes, o Didizinho. Falado também com o Dr. João, com o Thiago Silva, que é pré-candidato lá em Rondonópolis. Enfim, o MDB está muito próximo de nós, está firme, está junto com a proposta da pré-candidatura do Otaviano Pivetta. O Max, com o PSB, na coordenação de campanha, ele tinha colocado lá, em fevereiro, professor, a Eliene, que era a nossa segunda suplente, já passada em convenção, e hoje ela é pré-candidata a prefeita em Cáceres. Inclusive, amanhã nós estaremos lá em Cáceres, amanhã é sexta-feira, na região. O PSB não fez pedido para estar na chapa conosco, mas o Max permanece conosco. Nós estamos junto com republicanos, que na convenção de fevereiro tinha o Saquete como primeiro suplente. O Saquete hoje está conosco, mas também está muito tranquilo, falou para o Otaviano, eu estou pronto para carregar a bandeira para ser seu suplente, eu não quero estar... são muito amigos há muitos anos. Não quero estar te pressionando. Então o Otaviano está muito tranquilo para ele tomar uma decisão sobre a composição da sua chapa. Temos ainda o PCdoB, um nome muito especial para mim, muito carinhoso, que é a professora Maria Lúcia, está caminhando com a gente também. O Cidadania 23, a gente está num diálogo bem avançado, eles estavam conosco na coligação e agora a gente, com esse novo arranjo das municipais, a gente voltou a dialogar, mas eu creio que o Marafone e toda a equipe do Cidadania 23 vem somar com a gente e o PV, que está firme conosco. Então nós somos hoje... São partidos bons que estão aí, né? Somos hoje PSB, PCdoB, PMDB. PSB, MDB, Republicano, Cidadania, PV. Somos 7 partidos, 12 deputados estaduais. E aí
você fez uma pergunta do governador. Do governador, eu obviamente não posso falar pelo governador, mas eu percebo a relação de confiança, uma relação muito próxima entre o governador e o Otaviano Pivetta, que estão juntos há mais de uma década. Penso eu que o governador deva apoiar o Otaviano Pivetta. Eu também acho isso, eu tenho essa opinião, acho que é o estilo, o perfil do Mauro Mendes, não é? Ah, Paulo, mas o DEM está lá envolvido em outra candidatura e tal, mas o Mauro Mendes, propriamente, pelo estilo dele, não é? De dar muito valor aí aos amigos da antiga, aquela questão de reconhecer, né? Quem esteve comigo sempre vai continuar estando comigo, questão de lealdade, não é? Eu percebo isso, pelo menos, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu não sei. Vamos esperar aí o pronunciamento do governador para saber se ele vai apoiar ou o Pivetta, ou o Fávaro, ou também o próprio candidato Nilson Leitão, que é do PSDB, com o qual o DEM está odiado. Professor. Bom, deputado, antes de mais nada, nossa alegria tê-lo aqui novamente é sempre bom. É sempre bom e um amigo telespectador ganha muito com a sua presença aqui. Aliás, o PDT, se não me falha a memória, perdeu mais um integrante do PDT agora em Poxoréu, né? Hoje. O vice-prefeito de Poxoréu. Ah, é verdade. Marlon. Vítima de um infarto, parece, né? Um infarto fulminante. Lá em Poxoréu nós temos chapa pura. Tanto o prefeito Nelson Paim quanto o vice eram do PDT e o Marlon, muito especial para mim. Eu tenho uma amizade com a família dele. Hoje a nossa amiga lá, a pedetista também, Helena Varanda, irmã mais velha e matriarca aí da família Varanda, irmã do Rogério Varanda, me representou lá no velório. Infelizmente, fomos pegos de surpresa. E o Marlon, outro jovem também. 40 e poucos anos. 44 anos, Isso. faleceu aí nessa madrugada, um infarto fulminante. Poxoréu, Não foi certeza, Covid, foi infarto, foi né? Infarto. Poxoréu com certeza chora a perda de um filho ilustre e que tinha uma caminhada aí muito Promissora, né? promissora. Mas, deputado, ainda sobre essa questão que o senhor acaba de nos responder, uma pergunta que o Paulo fez, houve um burburinho no começo do mês, principalmente, que o Sacchetti poderia ou não estar presente na chapa do Pivetta. Pelo que eu ouvi atentamente o senhor respondendo, parece que esse burburinho acabou. Mas quem será o segundo suplente? Diga aí, algumas pessoas estão dizendo nos bastidores, eu não sei qual é a verdade disso, aí eu pergunto ao senhor se há verdade nisso, do PROS está contribuindo com a chapa do Pivetta ao Senado, uma vez que o PROS deverá sim ser um dos adversários do maestro Fabrício Queiroz aqui em Cuiabá, né? O que há de verdade neste tabuleiro pedetista? O tabuleiro ele tá confuso, porque não está dado o cenário, né? Mas eu repito aqui, porque isso é público, gostaria muito que a Gisela Simona viesse somar conosco na chapa, mas ela colocou como prioridade a candidatura à Prefeitura de Cuiabá. Ela seria, com certeza, muito bem-vinda e somaria os esforços, né? O que a gente precisa agora, na minha opinião, é agregar o complemento ao Otaviano Pivetta, que é um produtor e um industrial de sucesso, foi prefeito 3 vezes de Lucas de Ouro Verde, colocou Lucas no patamar elevadíssimo na qualidade de vida e na educação, foi deputado estadual e hoje vice-governador. Ele não pode ser colocado apenas como alguém do agronegócio, eu acho que ele é maior que isso. Apesar que o agronegócio é muito grande e a gente respeita. Mas a gente precisava ter alguém aqui de Cuiabá, uma mulher cuiabana que tenha a ver com o povo da Baixada Cuiabana. Essa era uma aposta que a gente fazia, mas ela foi bem clara, o projeto da Gisela Simone, a Prefeitura de Cuiabá, e a gente tem dialogado com o PROS nesse sentido. Óbvio que vai chocar os interesses aqui em Cuiabá, que nós temos um pré-candidato muito bem colocado também, com a aval da Nacional e com a Nacional forçando que a gente tenha candidatura nas capitais, por conta do projeto Ciro Gomes. Então, nós não temos esse diálogo com o PROS no sentido de trazer alguém para a nossa chapa, até porque o nosso interesse era mesmo na Gisela. Isso é claro, é posto, mas isso não impede a gente de fazer um diálogo e continuar conversando com o deputado João, que hoje é o presidente da Assembleia Legislativa, porque ele tem crescido também no estado de Mato Grosso, um deputado atuante, então a gente tem interesse de caminhar com o PROS. Mas não foi feita nenhuma oferta de vaga na suplência, até porque a gente já tem um número grande de partidos e assim como o governador Mauro Otaviano também é um
um homem muito leal e fiel àqueles que já estão caminhando conosco desde o início. Então, aqueles que estão caminhando conosco desde o início, em fevereiro, e permaneceram firmes com a gente aqui, na minha opinião, e eu acredito também que eu posso falar desse perfil do Otaviano, tem preferência, né? Não dá para a gente estar dialogando com um partido que vem somar agora e ele está vindo exigir ou conseguir uma vaga na suplência. O que nós deixamos aqui é que o Otaviano pense, junto com a nossa coordenação, qual arranjo político ficaria mais leve para a gente apresentar para a sociedade, né? Uma composição com mulheres, para mim, seria perfeito. Eu acho que é um momento ideal da participação das mulheres na política e a gente não vê possibilidade de não ter alguém aqui da região metropolitana, até porque 1/3 de todos os votos do estado do Mato Grosso está aqui em Cuiabá, em Várzea Grande e nos municípios que cercam Cuiabá e Várzea Grande, como, por exemplo, Santo Antônio de Levergé. Então tá, então nós temos hoje o nome do Piveta, o nome do primeiro suplente, Saquete. que é o Saquete, e o segundo suplente está vago. Na realidade, o Saquete deixou muito tranquilo, inclusive, para a primeira suplência. O Saquete está conosco, o Otaviano gosta muito dele, ele vai fazer essa opção. Hoje nós não temos ninguém garantido em suplência alguma. Quem havia anunciado lá atrás, quando a eleição seria em abril, apoio ao Piveta, foi a ex-juíza Selma, ex-senadora Selma Arruda. Esse contato foi restabelecido porque ela havia dito que, pelo menos eu li isso, né, que ela apoiaria o Otaviano, né? Eles tiveram contato com ela porque ela simplesmente foi a campeã de votos no pleito de 2018 para o Senado, né? Houve problema lá? Houve, mas que os votos dela foram legítimos, foram. Eu não tenho nenhum contato com a ex-juíza Selma. Ela realmente ela gosta do Otaviano, ela tinha uma relação com ele, o Otaviano também tinha uma relação com ela, mas parece que o grupo da senadora, da ex-senadora, da ex-juíza... Agora é Podemos, né? Podemos. Podemos, né? Deve estar caminhando aí com o candidato do Podemos. Né? Porque tem outro partido, não sei também, né? Porque o Medeiros, que é o pré-candidato, é o candidato ao Senado, né? Isso. Não sei como é que está esse alinhamento deles, não, se foi apaziguado já. Havia umas picuinhas aí, por conta, inclusive, do... Eu falo porque eu vivi isso, né? Eu acompanhei isso enquanto jornalista no pleito de 2018, né? Um negocinho aconteceu em Rondonópolis, a outra coisa aqui. E é provável que eles possam ter se acertado, mas, enfim, vamos aguardar então a manifestação da Selma Arruda. Eu queria só que você dissesse para mim aqui, então, para a gente aqui, o caríssimo deputado, Cuiabá, como é que fica então nesse contexto aí, já que o PROS está tentando, mas aí existe uma posição da Nacional do PDT que quer candidatura própria. Está descartado então a aliança com o PROS e outros? Então, como que ficou Cuiabá? Cuiabá nós temos aí o protagonismo do maestro, uma visita que nós fizemos à Nacional do PDT com o Lupe e uma ligação para o Ciro Gomes, falou conosco por telefone, nós estávamos em Brasília, garantindo a presença dele aqui, a presença talvez virtualmente dele no lançamento da campanha, que da convenção a gente está preparando aí para o dia 12 de setembro, por conta do dia da data, é o mesmo número do partido. Então nós estamos muito animados e o PDT construiu hoje uma chapa completa de pré-candidatos a vereadores, liderado pelo Lilo Pinheiro, que veio somar conosco aqui no PDT, e nós já tínhamos um agrupamento também, aproximadamente umas 20 candidaturas, então nós temos hoje 38 candidaturas colocadas, pré-candidaturas colocadas, então o PDT está muito sólido para a gente abrir mão na altura do campeonato, uma cidade que tem 2 turnos. Então, que no primeiro turno a gente vai apresentar o nosso projeto para Cuiabá. Temos já uma conversa avançada com a rede, até porque o maestro Fabrício vem da rede, ele militou lá na rede, então ele tem uma relação muito boa com o Heron, com o Arquimedes Pereira Lima Neto, então ele tem uma relação com o pessoal da rede. É provável que a rede venha somar conosco e uma conversa avançada com o Max, com o deputado Max do PSB, porque em Brasília, no cenário nacional, o PDT e o PSB estão andando junto em todas as capitais. Então, nós temos aí um diálogo forte com o PSB e com o próprio PCdoB, que é da professora Maria Lúcia. Então, o que eu posso te afirmar, Paulo, professor Lorenberg e todos que nos assistem? O PDT está muito forte em Cuiabá, com condição estrutural, inclusive partidária, para abrir mão para uma composição. Está fechado, definido? É claro que não. Muita conversa ainda vai rolar ainda. Até dia 12 de setembro tem muita conversa que vai rolar, mas a nossa expectativa é atrair
os nomes para cá. Vou te dar um exemplo aqui, até falei com ele hoje, com o secretário Beto, secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Foi hoje publicado a sua nomeação efetiva, ele estava na condição de interino. Falei, Beto, enquanto vocês estão decidindo aí se o Fabinho vem, se vai ser o Bucic, quem que vai ser do DEM, nós já temos um candidato próprio, tá bom. Nós oferecemos a vice aqui no governo, está na hora do DEM oferecer a vice aqui também. Uma cantada. Vamos conversar aqui agora sobre... Professor, tem mais alguma coisa para falar sobre PDT, política partidária, para a gente então partir para o lado da Assembleia? Eu tenho mais uma aqui, Paulo, e aí eu gostaria muito de ouvi-lo, presidente, até para saber o que há de verdade na minha lista que eu tentei escrever aqui ao fazer. O Ícaro Reveles, em Várzea Grande. Aí tem o Eduardo Capistrano, em Diamantino. Daniel do Lago, lá em Porto Alegre do Norte. Adriano Piveta, em Lucas do Rio Verde. Mutum. E Nelson Paim. O Adriano é de Mutum, né? Mutum. Desculpa. Lucas era o Otaviano. O Lucas era o Otaviano, então eu fiz confusão. Mas o Adriano Piveta deverá sair candidato, né? E o Nelson Paim, que vai para a reeleição em Poxoréu. Esse quadro está tudo certo ou ainda tem algumas dúvidas? O que o PDT está fazendo para costurar estas candidaturas, uma vez que eu também ouvi ou li uma entrevista que o senhor tinha dado logo que assumiu a sua vaga, a sua cadeira na Assembleia Legislativa, dizendo que o PDT tem interesse de ter candidaturas em 50 municípios, vai lançar muitos vereadores. Aliás, o PDT hoje tem 6 prefeitos, né? E 80 vereadores, é isso? Isso aí, professor. O PDT pretende ampliar esse quadro. O que há de verdade nessa lista que eu tentei descrever aqui? Não, é isso mesmo. Esse é o cenário que nós temos hoje, professor. Inclusive, o senhor está de parabéns aí, está estudioso, como sempre. Detalhes ali. Nós temos 81 vereadores, né? Nós temos os vereadores de Chapada dos Guimarães, que vieram acompanhar a gente também, e de Santo Antônio de Leverger. Por isso, nós não conseguimos fazer uma ampliação no quadro de vereadores. O PDT hoje está com um pleito em 43 municípios, ou candidatura própria ou vice. Acredito que nós vamos estar chegando aí com pelo menos 35 candidaturas colocadas, das quais 20 com muita competição, com muita qualidade. Eu acredito que dessas 20 a gente deve chegar pelo menos 17, 18 prefeituras com chance de ganhar a eleição. Todos os nossos candidatos a prefeitos que vão à reeleição estão liderando pesquisa. O Daniel do Lago, em Porto Alegre do Norte, não tem candidato contra ele. Está brigando na oposição lá. A oposição não, os outros partidos estão brigando para colocar o vice. Ele está com 88% de aprovação. O Nelson Paim também está com uma aprovação fantástica lá em cima. O Eduardo Capistrano, Diamantino, só que Diamantino historicamente é um município de muita disputa eleitoral, existe lá um acirramento na disputa eleitoral. E aí aqui nós temos em Chapada dos Guimarães o presidente da Câmara, Carlos, o nosso Carlinhos, que é vereador pelo 3º mandato e é presidente da Câmara em Chapada, ou será candidato ou vai para uma composição de vice, junto com o Gilberto Melo, lá em Chapada, a gente está dialogando nesse sentido. Em Santo Antônio de Leverger, a vereadora mais votada também da história lá em Santo Antônio de Leverger, a vereadora Gisele Paim, Gisele Ribeiro, também é candidata lá em Santo Antônio e tem muita chance de levar também. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Essa região agora que eu estou indo esse final de semana, Cáceres até Pontes de Lacerda, nós temos algumas candidaturas também ali. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga colocar 35 a 40 candidatos a prefeito e ter aí de 10 a 15 vices numa composição onde a gente percebe que nesse quadro de aliança que cerca Otaviano Piveta, a gente vai dar preferência para os nossos companheiros. Então, esse é o estudo. Qual que é a expectativa, professor? Que a gente faça aqui em Cuiabá uma boa disputa com o Maestro, com 38 candidatos e candidatas. Nós temos a garantia de 2 vagas na Câmara, isso é claro. Nós faremos 2 com propriedade e possivelmente brigaremos pela 3ª, mais 2 com toda certeza, se todo mundo for candidato mesmo. E em Várzea Grande a expectativa é que nós façamos 2 também. O Ícaro hoje, ele está posto em Várzea Grande como candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, foi o candidato mais votado para deputado federal lá em Várzea Grande, colocando 4.000 votos na frente do segundo colocado, que foi o Manuelzinho.
Ele fez 15 mil votos, o Manelzinho fez 11 mil votos, e ele sem estrutura financeira, então ele está se qualificando muito forte lá. E se não vier a ser candidato a prefeito, vem para vereador e vai ser puxador de voto. Então, resumindo aí, qual que é a nossa expectativa? Sair de 81 vereadores para 120 vereadores, sair de 6 prefeitos para 15 prefeitos. Esse é o tamanho que a gente quer chegar no final do ano, obviamente também alcançando o Senado. E aí vai ficar faltando para o PDT em Mato Grosso para se consolidar como um grande partido, um partido que vai disputar inclusive cenários nacionais, é uma chapa forte de federal, porque hoje quem comanda fundo partidário, quem comanda a Câmara é deputado federal. Então, o partido que quer ser grande precisa ter deputado federal. O caminho para isso é a gente aumentar o número de vereadores nas câmaras e o número de pela base, né? Começar pela base. Começar pela base. Trocar aqui o assunto, e a gente pode, inclusive, retomar isso depois, falar de partido, as articulações para municipal e também para o Senado, mas eu quero abordar a situação na Assembleia, o deputado, porque vocês, quando eu falo vocês, o corpo, né, legislativo, aprovaram alguns dias, uns 10 dias aí, a tal reforma da Previdência, contra a sua vontade, que eu sei que o senhor votou contra, mas aprovou. Só que ainda estão mexendo aí, estão tateando aqui, acolá, porque há um descontentamento aí de servidores, notadamente representados pelos sindicatos, que isso que foi aprovado, aquele texto que foi aprovado, não condiz com a necessidade desses servidores. Eu queria que o senhor discorresse sobre, primeiro, por que o senhor votou contra. Eu sei que amanhã, lá no Parlamento, vai ter uma proposta também em análise, em tramitação, que vocês podem alterar, inclusive, esse texto aprovado, mas eu queria que o senhor discorresse, primeiro, sobre o seu voto e o que temos aí nesse texto que foi aprovado. Paulo e professor Lorenberg, primeiro eu preciso falar que eu apoio e muito, faço parte da base do governo Mauro Mendes. Quando nós disputamos a eleição em 2018, a gente sabia o que a gente queria para o estado de Mato Grosso. Nós queríamos uma reforma administrativa, ou seja, diminuir o número de secretarias, diminuir o número de cargos comissionados, o número de contratos. Era um penduricalho danado. Secretaria de Educação, mais de 500 contratos. Secretaria de Esporte, com quase 100 contratos. E hoje o secretário Jefferson, que é secretário adjunto, faz um trabalho com uma equipe reduzida e com resultado. E o Mauro fez isso. O Mauro tirou de 23 secretarias para 15 secretarias. Extinção de 3 mil cargos, cortou na carne. Lá na vice-governadoria era penduricalho de gente. Hoje eu estava vendo Piveta, conta com 6, 7 pessoas para trabalhar. Então, assim, fez o papel de casa. Segunda missão que foi dada, e eu ainda na condição de deputado estadual do mandato passado, porque fiquei em janeiro do ano passado na Assembleia, que era fazer com que a gente tributasse o agronegócio, que a gente pudesse fazer uma linha de FETAP para a gente poder colocar esse dinheiro da exportação, antes da exportação, a gente pudesse mexer na questão da tributação do agro para melhorar a vida do nosso povo, e especialmente as questões das estradas, pontes, recursos para os municípios. Fizemos o FETAB 2, teve uma chiadeira, mas hoje você viu que nós estamos batendo recorde de produção, estamos batendo recorde de exportação, o estado de Mato Grosso cresceu 14%, arrumou a casa. E o Mauro seguiu com essa linha, atrás também da questão dos devedores, o Cira trabalhando muito, Rogério Galo trabalhando muito, revisão dos incentivos fiscais, e foi avançando, só que tem um problema nessa história toda aí. De tudo isso que eu apoio e aplaudo o governo Mauro Mendes e estou junto. Chegou no servidor público com muita energia também. O mesmo servidor público que votou no Mauro Mendes, porque não aprovava a gestão do Pedro Tax por conta do reajuste geral anual. Pelo mesmo problema. Pelo mesmo problema, muito incentivo. E o governador Mauro Mendes, naquele momento, foi sensível com o servidor público e teve o voto do servidor público. Compromisso, ele teve voto fazendo compromisso com o servidor público. E nós, na Assembleia Legislativa, somos 8 servidores públicos. 8 servidores públicos e mais aí 2 ou 3 que são sensíveis a essa causa. Eu, na condição de professor, não posso ficar aqui fazendo só a defesa do governo, e faço, mas na hora que chegar no servidor público, eu preciso fazer a defesa da minha categoria. Inclusive, eu vim com esse viés também da valorização do servidor público. Por isso, eu votei contra a reforma da Previdência na forma que ela foi. Por quê? Ela não tem gatilhos de transição. Quem vai aposentar, ou quem iria aposentar ao final do ano, não aposenta mais. Podia estar, só se tivesse agendado a aposentadoria. Todos estão agora passando pela mesma regra de quem está entrando agora. E isso é injusto. Isso é injusto. Quem já percorreu 70% do caminho, 80% do caminho, deveria ter uma regra transitória. Até o governo federal
que foi duro, tem regra de transição. E o governo do Estado de Mato Grosso não fez essa regra de transição. E é isso que nós estamos perneando, que você acabou de falar. Nós precisamos, por exemplo, conseguimos aprovar uma emenda das diversas. Olha só a situação da reforma da Previdência. Eu entrei como professor da rede estadual em 2007, ganhando R$ 1.033. Hoje eu sou professor doutor, estou há 14 anos no Estado, meu salário hoje é R$ 7.800. Vai para 8 mil quando cair o nível de doutor. Se eu fosse embora hoje, aposentado, eu ia fazer uma média dos 1.033 com 8 mil e ia embora com 4. No final de uma carreira. Isso é injusto. Nós conseguimos aprovar que o aposentado no Estado de Mato Grosso vá com seus 80% dos melhores salários. Ele não vai com 10, mas também não vai com 4. Vai com 8. Então, melhoramos um pouco, mas não tem regra de transição para quem já passou 50% do seu tempo de contribuição e da sua idade. E isso é injusto. Por exemplo, eu tenho 3 colegas minhas, diretoras de escola, professoras, que estavam para aposentar ano que vem. Não vai aposentar, vai precisar ficar mais 4 anos na escola. Então, são essas situações. E, principalmente, o que vai acontecer amanhã é o que mais está dando discussão dentro da Assembleia Legislativa, é a questão da tributação dos aposentados. Aqueles que já foram embora, que já contribuíram com a Previdência, que já contribuíram com o Estado, se aposentaram e até o teto do INSS, R$ 6.100, não tributavam o seu salário para o imposto previdenciário. E agora, esse mês aqui, já é o 3º mês que todo mundo paga. Todos os aposentados pagam também. Então, essa está sendo uma grande discussão. Amanhã tem 2 PLCs apresentados, PLC 36 e PLC 37, projeto de lei complementar. É para retirar, então, de essa autoria, proposta. De autoria do Lúdio Cabral, que essa cobrança não incida em nenhum aposentado até o teto do INSS. Então, a proposta, em suma, é para retirar do INSS, da cobrança do INSS, quantos por cento? 4%? Tirar e dar isenção, como é no governo federal, como é em todos os estados, isenção para os aposentados até o teto do INSS. O teto do INSS é 6.100. 6.500. Quem ganha R$ 10.000, aposentou com 10 mil. Até 6.100 não tem tributação no seu salário. Ele passa a contribuir com a Previdência a partir de 6.100. Vou dar um dado aqui importante. O professor que é ligado aos dados e todos nós aqui. Todos os aposentados da educação, os professores, eles aposentam nessa faixa etária de 6 para 7 mil reais. Ou seja, todas as professoras aposentadas estão sendo muito afetados. Se eles contribuíam, vou dar o caso da minha mãe, professora Nilza, que está nos assistindo, 34 anos de escola, aposentou com 58 anos de idade, tem 4 anos que ela está aposentada, ela recolhia do teto a 7.500, que era o salário dela, e recolhia aí 11% desse valor, dava aí R$150. Hoje está se descontando o salário dela R$980. E esses R$980 no cômputo geral faz falta. Vixe. Porque tem o 27,5% de imposto de renda, que é uma injustiça para quem ganha 5 mil, 6 mil reais. E mais, a gente sabe que empréstimos e tudo mais, mas enfim, R$900 da Previdência do Estado, mais o 27,5% do imposto de renda, vai ter um salário aí limpo aí de R$3.500, com 63 anos de idade e com a saúde já debilitada, precisando de um plano de saúde, precisando de remédio. Então é complicado. Então, por isso que a gente está nessa luta aí para salvar o salário dos aposentados. Tem participação via WhatsApp? Tem. Vamos ver quem está perguntando aqui para Allan Kardec. Boa noite, deputado. Na sua opinião, o PDT é um partido de esquerda, direita ou do centrão? E como o senhor explica o apoio do governador Mauro Mendes? É o Adilson Gonçalves que está perguntando. Boa pergunta do Adilson, boa pergunta. O PDT ele é filiado à Internacional Socialista, só para a gente começar a conversa. É um partido que em Mato Grosso, durante umas 2 décadas, ficou muito próximo do agronegócio, por conta do Zeca Viana, por conta do Otaviano Pivetta, e tem remanescentes desse PDT mais próximo ao agro, mais próximo ao capital. Mas eu tenho lado, eu sou do campo progressista, eu venho de militância acadêmica, do movimento estudantil, movimento comunitário, e sou fiel ao estatuto do PDT. Nós somos um partido de centro-esquerda que dialogamos aqui nesse espaço. Não somos um partido extremista, não somos um partido de extrema esquerda, nem um partido de extrema direita. Nós nos colocamos aqui na centro-esquerda e dialogamos com todo mundo que pensa num país melhor, num lugar melhor para se viver.
O Alan, inclusive, foi eleito vereador pelo PT, Partido dos Trabalhadores, não é? Você lembra o ano que foi? Que ano foi 2012. 2012. Ô, dona Nilza, boa noite para a senhora, viu? Dona Nilza, que é mãe, a responsável aqui pelo Alan, a professora, inclusive. Professora sindicalizada, foi do Sintep, é do Sintep, ela fala que foi, ela fica chateada. É do Sintep há Ela 40 mora onde anos. ali? Mora no Parque Georgia. No Parque Georgia? É, que sua base ali, inclusive, que você falou que trabalha muito naquela região ali, né? Dona Nilza, boa noite para a senhora, obrigado pela sua audiência aí, viu? Continue assistindo, não só quando ele vem aqui, senão a gente vai ter que trazer todo dia aqui, esse rapaz. Paulo, deixa eu falar uma coisa importante do Adilson aí. Por que a gente apoiou o Mauro? Inclusive, eu até admirei quando ele foi pro DEM. O Mauro, em 2008, candidato a prefeito do PSB, teve como vice professora Verinha, do PT. O Mauro, o Maurinho do DCE. Quando eu entrei na Universidade Federal do Mato Grosso, disso. O Mauro já tinha saído, eu entrei em 96, mas a gente pegou aquele resquício do movimento estudantil que Mauro fez no final da década de 80. Mauro do movimento estudantil, Mauro do PSB, Mauro que na prefeitura de Cuiabá não autorizou a Havan construir a Estátua da Liberdade aqui, porque era o símbolo do imperialismo norte-americano. Não sei se vocês têm essa memória. Disso. Mauro que tinha Kleber Lima como secretário de governo. Melhor secretário da história da gestão. Então o nosso diálogo com o Mauro é um Mauro progressista. É óbvio que ele é um empresário capitalista, mas que tem no seu histórico... Tem a veia progressista. No seu histórico, inclusive, da sua empresa, boas práticas. Eu acho o Mauro mais pragmático do que qualquer coisa de espectro, mas não deixa de ser verdade isso que você falou aí. Otaviano, por exemplo, se a gente for fazer um perfil do Otaviano, ele é um liberal de direita. Mas a prática dele enquanto prefeito de Lucas do Rio Verde, olha o salário dos servidores públicos de Lucas do Rio Verde, olha a qualidade da educação, da saúde, geração de emprego e renda que a cidade teve. Então, assim, você precisa conhecer a prática dele. Então, não é extremista, é um cara do diálogo, inclusive está me surpreendendo. Então, a gente aprende a lidar com essas questões, mas, obviamente, sem costear o alambrado, como dizia o velho Brizola. Lorenberg, por favor. Ô, deputado, ainda sobre a última questão do bloco anterior, mas trazendo um pouco o resquício da sua passagem pela Secretaria de Cultura, eu li a sua carta renúncia e num trecho quase no final, antes do senhor cumprimentar os seus auxiliares na Secretaria de Cultura, o senhor deixa com muita clareza a seguinte afirmação, entre aspas, a votação da reforma da Previdência atinge diretamente os milhares de servidores públicos e suas famílias. Enquanto estive no governo, trabalhei firmemente pela construção de um acordo. Chegamos a alguns pontos intransponíveis, fecham aspas. Foi essa a razão da sua exoneração, do pedido de exoneração da Secretaria de Cultura, Foi essa a razão. ou não? Foi essa a razão. Essa razão, inclusive na condição de secretário, um diálogo quase que semanal com o governador, com o Mauro Carvalho, que... Bem aberta a conversa. Inclusive o Mauro Carvalho é uma grande surpresa para nós na política, está conduzindo muito bem, muita sabedoria, ouvido para ouvir, né? Porque são quantos deputados estaduais, quantos prefeitos, o Mauro está fazendo um papel brilhante. Eu sempre fui claro, falei, olha, se a gente não construir um acordo entre o Fórum Sindical e o governo, eu não tenho condição de permanecer na secretaria. Eu preciso voltar e votar contra o governo, preciso votar com o servidor público. Quais eram essas frentes? Os 50% daqueles que já passaram o seu tempo não serem afetados pela reforma da Previdência, 80% do compro do salário levar com o servidor depois de aposentado e fazer uma diferenciação na questão das mulheres. As mulheres saem de 50 para 57, o homem sai de 55 para 62. É muito tempo para a mulher, principalmente para a mulher professora. 7 anos faz a diferença. O que a gente queria era 55, 60, ganharia todo mundo 5 anos a mais, até porque isso ainda vai demorar para acontecer. Eram pontos que, na minha opinião, eram pequenos para o governo do Estado, mas o governo do Estado contou voto, e aí é questão pragmática, como você disse, e tinha os votos para passar a reforma.
foram esses motivos. Eu não poderia ficar na Assembleia Legislativa, eu não podia ficar na secretaria sabendo que a minha categoria estava no embate precisando de voto, né? Então eu precisei voltar, eu votei contra. Esse posicionamento com a questão do servidor público é enfático, e uma outra situação também que me levaria a ter uma votação convicta é a questão do meio ambiente também. A questão do meio ambiente, para mim, é inegociável, não existe possibilidade de nenhum tipo de arranjo político com a questão do meio ambiente. Servidor público e meio ambiente, eu não abro mão de fazer o bom combate, de permanecer convicto das minhas Bom, já ideias. que você tocou nesse assunto aí, Alan, eu vou até para caminhar para o final aqui. Esteve aqui ontem, aí onde você está sentado, o deputado Avalone, e ele trouxe uma informação preocupante, rapaz. Ele disse que esteve no seu papel parlamentar investigando, conversando a respeito disso que está acontecendo no Pantanal, as queimadas, e veio até ele a informação de que ali o princípio daquele incêndio foi criminoso, teria partido de uma aldeia indígena. Isso, segundo o Avalone, foi passado por... Não sei se foi pessoal do Bombeiros, não sei se o senhor se lembra. Foi um militar. Foi um militar. E aí eu acho que a Assembleia, e o senhor podia se aliar aí ao Avalone e movimentar ali para saber direitinho se foi realmente criminoso, porque existe uma liberação para os indígenas fazerem as suas queimadas ali, né? Fazer de forma limitada, mas existe. Não seria o caso de rever isso. Eu sei que passa pelo crivo nacional, mas tem que partir de uma mobilização de algum lugar. Não, e é um tema que nós da Assembleia Legislativa temos a obrigação de trabalhar em cima dele. Eu fiquei preocupado agora com essa afirmativa aí de um bombeiro militar, do deputado Avalone, que é algo muito sério, né? Isso é algo muito sério, a gente precisa ter noção disso. Inclusive, eu sou defensor das comunidades indígenas como única maneira da gente manter a floresta em pé, tal e qual ela era há 500 anos atrás. Se não tivesse os grandes parques indígenas no Brasil, a gente não teria mais floresta no Brasil, igual os Estados Unidos não tem há mais de 300 anos. E locais como o Sesc Pantanal, qual a distância do Sesc Pantanal para uma aldeia indígena? Pegou fogo tudo lá. Então, assim, é algo que a gente tem dúvida com relação a essa informação, mas se ela existir, nós precisamos buscar. Seja qual for, eu não estou nem afirmando. Nós precisamos buscar esse foco, porque eu que sou do Pantanal, minha família está ali na região de Pôr de Fora, Bocaiuval, Mimoso, há mais de 100 anos, nós somos afetados ali, muito afetados. Nossa, muito afetados. E as pousadas que trabalham com o turismo foram afetadas. Nunca aconteceu um incêndio dessa proporção. Tem um amigo meu chamado Júlio Reiners, que ficou durante mais de 20 anos na SEMA como fiscal de fauna e flora, já sobrevoou ali várias vezes, falou: Alan, não dá para imaginar o que causou de impacto na região do Vale de São Lourenço. O São Lourenço, o Rio Cuiabá, o São Lourenço, que fica ali naquele baixo Pantanal, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foi muito afetado. Então, essa é uma informação que eu vou amanhã estar falando com o Avalone. Conversa com o Avalone, para que a gente passar mais detalhes. A gente possa bater duro em cima disso. Pelo sim, pelo não, a gente vai também esmiuçar isso dentro das limitações, obviamente, amanhã aqui vamos conversar com o representante do Corpo de Bombeiros aqui no programa Opinião. Professor. Secretário, desculpa. Mas poderá voltar, né? Poderá voltar para a secretaria. Deputado, durante esse período todo, um ano atípico, a secretaria, na opinião do senhor, cumpriu de fato o seu papel de fiscalizador do Executivo? Assembleia, na opinião do senhor, a Assembleia cumpriu de fato esse papel? Sim, eu penso que a Assembleia, inclusive, ela está muito qualificada nesse sentido. Temos deputados lá de oposição que são muito qualificados. Aqui o deputado Lúcio, o deputado Barranco, são muito firmes nessa questão da fiscalização. O próprio deputado Ulisses veio nessa onda bolsonarista aí, mas faz um papel de ir atrás das coisas, esmiuçar com lupa. Isso é importante para a gestão, inclusive. Eu que tive no papel de gestor 1 ano e 7 meses, fui questionado várias vezes, fui chamado na Assembleia. Eu acho que esse é um papel fundamental que a Assembleia não pode abrir mão. O Eduardo Botelho é um conciliador e ele conversa com todo mundo, ele é envolvente, mas ele é democrático e ele deu esses espaços. Foram várias convocações, secretário de Educação, secretário de Meio Ambiente, secretário de Saúde, o Rogério Galo,
Então, acredito que a Assembleia Legislativa cumpre o seu papel, sim, e mesmo os deputados da base, que têm a sua certa independência, como, por exemplo, a deputada Janaína Riva, ela tem uma estatura para estar na base, mas também para questionar quando for necessário, eu acho que faz esse papel. A Assembleia Legislativa cumpre, sim, mesmo que na votação da reforma da Previdência o governo teve os seus votos, mas precisou ir para o debate, precisou ir para o diálogo. Todas as ferramentas utilizadas para segurar a votação, ferramentas legais, foram feitas, vistas, audiências, enfim. A Assembleia Legislativa cumpre o seu papel fiscalizador, professor. Olha só, mais uma participação via WhatsApp aqui com Allan Kardec na bancada. Vamos ver quem está perguntando aqui, se é pergunta, se é crítica. Boa noite, manda um abraço aí para o deputado Allan Kardec, meu amigo de infância no Jardim Gramado, é o Márcio Ribeiro de Várzea Grande. Márcio Ribeiro, seu amigo por inteiro, conhece? Lembra dele não? Lembro demais, Márcio foi meu colega de primeira série, segunda série, alfabetizamos juntos. Jogava bolita junto assim. Márcio Magrão, pode falar o apelido dele aqui, era Márcio Magrão. Márcio Magrão. Deve estar magro, Márcio tomara que Magrão. ele seja magro ainda. Márcio Magrão, um abraço aí, tá? Obrigado pela audiência. Pela sua participação aqui conosco aqui. Amizade é isso, que vem da infância e segue, independente se o cara está como político ou não, secretário. A propósito de política, o senhor continua então, apesar dessa proposta aí da Previdência, o senhor continua situacionista. Sim. Continua votando com o prefeito, com o governador. E agora, com essa proposta que está amanhã sendo apreciada por vocês, parlamentares lá, o senhor vai continuar votando naquela mesma linha que já vinha defendendo na reforma? Paulo, como eu te disse, eu tenho esse comunicado com a Casa Está Civil. ciente já, o governo está ciente. Só que eu penso que o deputado Lúcio poderia ter construído diferente, né? Ele apresentou de forma individual. Isso não é legal. Eu acho que a gente precisa encontrar um Unir consenso, forças, né? para que a gente pudesse passar essa questão dos aposentados. Tem muitos deputados que são sensíveis a essa situação, deputados que fazem parte, inclusive, da CCJ, o doutor Eugênio, que está fazendo um belíssimo papel, ele é da região de Água Boa. Eu acho que talvez amanhã vai ter dificuldade para aprovar esse projeto, até porque é um projeto individual, é um projeto do deputado Lula. Ele não fere a Constituição, não, porque se ele vai mexer na percentagem do INSS, não tem visto de iniciativa nele? Não, é porque é um projeto de lei complementar. Já existe um projeto de lei, então ele está complementando esse projeto de lei. A alíquota ela foi mudada por projeto de lei, não foi mudada na Constituição. Entendi. Então o dispositivo está correto. Mas eu penso que nós vamos ter dificuldade amanhã para aprovação desse projeto. Eu acho que a gente precisa construir um consenso entre a Assembleia Legislativa e também dialogado com a Casa Civil. Eu acho que a gente consegue fazer esse diálogo. A gente não precisa aqui estar derrotando o governo nesse sentido. Acho que dá para a gente construir. E até porque os aposentados merecem esse carinho nosso e todo o respeito. Né? O papel do parlamentar é falar. Então tem que se articular, tem que exaurir as discussões e mesmo que elas sejam árduas com o governo, mesmo que o governo seja irredutível em muitos pontos, mas reúne uma turma, vai lá, conversa, cede um pouco aqui, um passinho para frente, 2 para trás e vice-versa e as coisas avançam. Vou encerrar perguntando para o senhor, não tem mais tempo para muita coisa, mas eu queria só, o Botelho, deputado presidente da Assembleia, está afastado. Ele teve uma recaída aí por conta daquilo que houve com ele. Ele foi contaminado pela Covid, se recuperou, só que ficaram as sequelas, né? Tá tossindo, deu febre. E o senhor também teve Covid, se recuperou, graças a Deus, não teve esses problemas aí, não é? Como que o senhor vê essa situação toda? Outros colegas seus também lá, parlamentares, tiveram Covid. Quer dizer, é um negócio que não tem previsão, não se sabe muito a respeito. Né? É muito difícil. Inclusive, Paulo, a Assembleia Legislativa já passou por várias desinfecções ali, sanitização. Isso que eu ia perguntar. Lá o ar-condicionado central corre entre todos os gabinetes, em todos os corredores, e ali foi um foco de contaminação. Foi um erro a gente ter mantido aberta a Assembleia Legislativa quando começou a ter os primeiros focos, e ali contaminou muita gente, infelizmente. Demorou, mas foi feito o trabalho correto. Hoje a gente está praticamente trabalhando com porta fechada, só com autorização, né, e ainda com agenda. Okay. Eu acho que é isso que tá hoje fazendo lá. E a gente espera a plena recuperação do Botelho, que teve um comprometimento do seu pulmão, voltou aí com possibilidade de pneumonia, enfim, é o que realmente acontece depois. Assim como houve com o governador também, que também já está recuperado.
Alain, obrigado por ter vindo aqui, um abraço para sua mãe, um abraço aí para o seu pessoal também lá do Coab São Gonçalo Beira Rio, que você está indo para lá agora. Estamos a postos aqui para sempre bem informar. Obrigado, Paulo, obrigado, professor, e todos que nos assistiram hoje aqui. Obrigado, Alain, obrigado, Lorenberg Alves. Muito obrigado, meu amigo Paulo, muito obrigado, deputado, e um grande abraço aos nossos telespectadores. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Amanhã teremos uma entrevista aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o coronel Alessandro Borges, falando inclusive sobre a situação do Pantanal, queimadas e tudo mais, aqui no programa Opinião, que começa às 7h30. A gente espera você. Fica bem, fica com Deus também.